pessoal, vocês? Tudo certo? Conseguiram fazer, acompanhar as aulas, fazer as atividades? Tá dando para entender? Muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Essa semana, né, tem assunto novo. Vocês lembram que na semana anterior nós falamos lá sobre os trabalhos de Mendel, né? Nessa semana nós continuaremos a falar sobre ele, só que agora de uma maneira diferente. A genética depois de Mendel. Então, vocês sabem que precisamos usar o nosso livro, né? Então, peguem os livrinhos, por favor. Olha aí. Vamos abrir na página 31 e seguiremos até a página 36, dando continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Vamos lá. A genética depois de Mendel. Vamos observar essa imagem. Olha aí a imagem. Conseguem identificar o que está acontecendo aí? Na legenda tem a explicação, né? Óvulo de rato recebe material genético de outra espécie em técnica de genética molecular. À esquerda, uma pipeta segura o óvulo, enquanto a ponta de uma microagulha contendo o material genético é introduzida nele. Olha aí, isso tudo é muito pequeno, né, gente? São instrumentos de laboratório, não é? Onde eles estão fazendo essa fecundação. Muitas descobertas em genética, quer dizer, essa fecundação não, né? Ele está falando aí que está colocando material genético, não dá para a gente dizer que é fecundação. Muitas descobertas em genética foram possíveis a partir dos trabalhos de Mendel, como a descoberta de que os genes estão contidos nos cromossomos, localizados no núcleo das células, e a descrição da estrutura química do DNA, do qual os genes são formados. Hoje já é possível transferir material genético de um ser vivo a outro ou alterar os genes de um organismo por meio de técnicas de uma área conhecida como engenharia genética. Nessa figura aí, né, que nós acabamos de ver, entretanto, essas aplicações costumam gerar controvérsias na sociedade. Neste capítulo, você vai conhecer alguns conceitos básicos nessa área e poderá discutir e formar suas próprias opiniões sobre esse assunto. A questão é: em um gene, um alelo sempre apresenta dominância sobre outro alelo? O sexo do indivíduo é determinado pelos cromossomos? Como a manipulação do material genético pode ser usada na produção de medicamentos? Você sabe o que são clones? Já pensaram nessas questões alguma vez? Vamos lá. As descobertas após Mendel. Vocês lembram lá que ele fez o trabalho com as ervilhas, não é? O cruzamento das ervilhas, o resultado que deu, a variação que dava. No capítulo anterior, vimos que Mendel explicou como certas características de ervilhas são transmitidas entre as gerações. Ele formulou as leis da hereditariedade. Mesmo sem ter conhecimento dos conceitos de cromossomos, genes e meiose. Seu trabalho foi ignorado na época de sua publicação e redescoberto em pesquisas independentes mais de 30 anos depois. Na época, o cientista estadunidense Walter Sutton, em estudo com gafanhotos, demonstrou que os cromossomos ocorriam aos pares e que sua distribuição na formação dos gametas coincidia com os denominados fatores de Mendel. Já o biólogo alemão Theodor Boveri, em estudo com gametas de ouriço do mar, percebeu que era necessário que os cromossomos estivessem presentes para que o desenvolvimento do embrião ocorresse. Entretanto, quem identificou os genes e os associou aos fatores de Mendel foi o geneticista estadunidense Thomas Hunt Morgan e sua equipe de estudantes. Eles analisaram a transmissão de características em drosófitas, que são pequenas moscas conhecidas popularmente como mosquinhas da banana. Essa mosca foi escolhida para ser estudada por ser pequena,
ser fácil de alimentar e de criar, e cada fêmea produzir centenas de ovos em pouco tempo, né, 2 semanas, e geravam grandes números de descendentes. Além disso, ela possui apenas 4 tipos de cromossomos e muitas características físicas fáceis de observar, como a cor dos olhos e o tipo de asa. Nos cruzamentos das drosófilas, de vez em quando, é possível notar o nascimento de descendentes com características novas, que nunca tinham sido vistas na população original. Veja aí na figura 2.3. Como você explicaria o surgimento dessas novas características? Então, o tipo selvagem, que é o tipo mais comum na população, esse aqui. A partir desse daqui, vem vários tipos diferentes. Drosófilas com asas vestigiais, drosófila com corpo amarelo e com asas em miniatura, mutante com olhos brancos, mutante com olhos em barra, olhos mais estreitos. Então, são as mutações em drosófilas. Fatores ambientais, como a radiação solar, podem causar alterações no material genético de um indivíduo. Essas alterações são conhecidas como mutações. E quando ocorrem nas células que geram os gametas, elas podem ser transmitidas para as gerações seguintes, produzindo indivíduos chamados mutantes. Então, as mutações ocorrem quando existem alterações. Alguns mutantes têm asas muito reduzidas, chamadas vestigiais. Lembram aí da mosca. Outros apresentam a cor ou o formato dos olhos diferentes da condição comum. Reveja a figura. Nós acabamos de ver. Olha aí. Todas elas, né, são mutantes, que são diferentes da original. Esses organismos mutantes, quando cruzados, podem também passar suas características para os descendentes, como veremos na atividade a seguir. Vamos lá, vamos acompanhar essa atividade. Ao cruzar drosófilas mutantes com asas vestigiais, um pesquisador percebeu que essa característica é transmitida aos descendentes e é recessiva em relação à asa normal. Supondo que essa herança ocorra de forma semelhante ao que observamos a herança na cor das ervilhas de Mendel, determine a proporção esperada no cruzamento representado. Vamos lá. Olha aqui. Vzinho, Vzinho, não é? E na segunda, o Vzão e o Vzinho. Asa vestigial versus asa normal. Esquema de cruzamento entre drosófila macho de asa vestigial e drosófila fêmea com asas normais e heterozigota. No cruzamento apresentado, a drosófila macho produzirá apenas gametas, o Vzinho, né? Minúsculo. E a drosófila fêmea produzirá 50% de gametas. Olha aqui, ó, o maiúsculo, e 50% de gametas, olha aqui o minúsculo, né? Que é o dominante e o recessivo. Portanto, espera-se que os descendentes sejam 50% heterozigotos com asa normal, olha aí, dominante e recessivo, e 50% com asa vestigial. Os dois são recessivos. Em outro caso, ao cruzar duas moscas com corpo castanho, um pesquisador percebeu que eram gerados descendentes com corpo castanho e alguns com corpo preto, sendo esta uma característica recessiva. Supondo mais uma vez que a herança ocorra de forma semelhante ao observado por Mendel, determine a proporção genotípica esperada do cruzamento representado. Olha aí, dominante, recessivo, né, o macho, e na fêmea também, dominante e recessivo. Esquema de cruzamento entre drosófilas de corpo castanho, ambas heterozigotas para a cor do corpo. No cruzamento apresentado, a drosófila macho produzirá 50% de gametas dominantes, né, e 50% de gametas recessivos, e a drosófila fêmea produzirá gametas nessa mesma proporção. Assim, espera-se que os descendentes sejam 25% homozigotos dominantes, olha lá, pesão, 50% heterozigotos, que é o dominante recessivo,
e 25% recessivos. Pezinho, pezinho. Muito bem. Vamos conhecer os padrões de herança não estudados por Mendel. Estudos posteriores ampliaram as ideias sobre as leis da herança de Mendel, demonstrando que elas não são válidas para todos os casos. Entre outras descobertas, esses estudos permitiram a identificação dos cromossomos sexuais, além de casos em que um alelo não tem dominância sobre outro. Dominância incompleta. Como vimos no capítulo anterior, os estudos com as ervilhas de Mendel, que Mendel conduziu, era possível observar uma dominância completa de um alelo sobre o outro. Basta a presença de um alelo que determina a característica dominante para que a característica se expresse. Então, por exemplo, para uma ervilha ter semente da cor amarela, que era a característica dominante, basta que ela tenha um alelo que determina a cor amarela. Já em outros casos, como a planta maravilha, o resultado do cruzamento entre plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas é uma planta com uma terceira característica, flores cor-de-rosa. Dizemos então, nesse caso, que há dominância incompleta entre alelos ou ausência de dominância. Na dominância incompleta, o indivíduo com os dois tipos de alelo, heterozigoto, apresenta um fenótipo intermediário em relação aos do homozigotos. No caso apresentado, a presença de apenas um alelo para a cor vermelha leva a planta a produzir o pigmento vermelho em menor quantidade. Como o alelo para a cor branca não produz pigmento, a planta será cor-de-rosa. Nesses casos, os alelos são representados por letras com índices, em vez de letras maiúsculas e minúsculas. A flor vermelha é, olha aí, C de cor e o V de vermelho. A branca, olha aí, o C e o B. A cor de rosa, ou C vermelho, C branco. Essa notação também pode ser simplificada como o Vzão, que é dominante, dominante, o Bzão também, e o V e o B, tudo maiúsculo. Veja na figura 2.6 que o cruzamento entre duas plantas homozigotas, uma vermelha e outra branca, produz apenas flores cor-de-rosa. O cruzamento de duas plantas de flores cor-de-rosa produz a proporção de uma flor vermelha para duas cor-de-rosa e uma branca, ou seja, uma proporção de 1 para 2 para 1. Repare que a proporção genotípica é a mesma encontrada por Mendel no cruzamento entre duas plantas heterozigotas. O que muda é a proporção fenotípica. Além disso, repare que a distribuição dos alelos nos gametas também obedece, nesse caso, à primeira lei de Mendel. O que muda é a ausência de dominância entre os alelos. Então, olha aí o resultado da planta vermelha e a planta branca. Aí vem as flores rosas. E aqui abaixo a gente vê a proporção. Continuando. Determinação do sexo. Determinação do sexo. Em muitas espécies, o sexo biológico é determinado por um par de cromossomos, chamados cromossomos sexuais. Genes situados nesses cromossomos determinam se o embrião vai desenvolver determinados órgãos sexuais, como testículos ou ovários. Os testículos e os ovários, por sua vez, produzem hormônios masculinos e femininos, respectivamente, que influenciam diversas características sexuais, como vimos no 8º ano para a espécie humana. Vocês lembram lá de testosterona, estrogênio, vocês lembram? No caso da espécie humana, existem 22 pares de cromossomos comuns ao homem e à mulher. São chamados autossomos. E mais um par de cromossomos sexuais. Vocês lembram, gente, que no total são 23 cromossomos, 23 pares de cromossomos para cada pessoa. Aí, nesse caso, são 22 pares mais o par de cromossomos sexuais, que vai definir o sexo. As mulheres apresentam 2 cromossomos sexuais iguais, chamados de cromossomo X. Já os homens apresentam um cromossomo sexual X
e um cromossomo sexual Y, este bem menor que o cromossomo X. Aí observe aqui na figura abaixo, essa figura aqui. Olha os pares de cromossomos, 1, 2, lembra que são 23, né? Tem 22 aqui, os autossomos. Esses são os cromossomos sexuais. Para o homem, olha aqui, o X e o Y. Para a mulher, vão ser 2X. À direita, os cromossomos sexuais do homem e da mulher. Pronto. Voltando aqui. Nos gametas, a metade do conjunto de cromossomos. Todos os ovócitos que as mulheres liberam na ovulação, a partir da puberdade, contêm um cromossomo X. Já metade dos espermatozoides produzidos pelos homens terá um cromossomo X, enquanto a outra metade terá um cromossomo Y. Então, vai ter dos dois. Metade é X, a outra metade é Y. Na fecundação, gente, metade dos espermatozoides, certo? Uma parte vai ser X, a outra vai ser Y. Na fecundação, o ovócito, que é X, não é? A mulher produz X, tem 50% de chance de ser fecundado por um espermatozoide X também, dando origem ao zigoto XX, que será do sexo feminino. O ovócito X também tem 50% de chance de ser fecundado por um espermatozoide Y. Nós não acabamos de falar que metade dos espermatozoides são X e a outra metade Y, então pode ser qualquer um, não é? Formando o zigoto, no caso se for o Y, vai formar um zigoto XY, que será do sexo masculino. Então, compreendam aí, o XX é mulher, o XY é homem. Portanto, como o ovócito 2 necessariamente tem o cromossomo X, o sexo da criança é determinado pelo espermatozoide no momento da fecundação. Então, depende do qual vai fecundar. Se é aquele que tem o X, não é? Ou o Y. Havendo chances iguais da fecundação ocorrer por um espermatozoide contendo o cromossomo X ou Y. Se é metade, metade, então as chances serão iguais. Observe aqui, no 2.8, a representação da produção de gametas por mulheres e homens e da determinação do sexo do indivíduo a partir da união dos gametas femininos e masculinos. Olha aí, o espermatozoide com cromossomo Y. Y e X, né? O cromossomo X. Pode ser metade com Y, metade X. Aí o ovócito, necessariamente, ele já vai vir com X. Eles apresentam um cromossomo X. Se ele for fecundado por um espermatozoide X também, vai ficar XX, né? Então, o zigoto dará origem a uma menina. Porém, se ele for fecundado por um espermatozoide Y, né, com o cromossomo Y, será XY. Aí o zigoto dará origem a um menino. Tá dando para entender aí? Menino é XY. Menina, XX. São os cromossomos. A determinação do sexo pode variar, dependendo do organismo estudado. Em muitas aves, por exemplo, o sexo é determinado pelo gameta da fêmea. Em alguns casos, o sexo pode ser determinado por fatores ambientais, como a temperatura. Então, nós estamos falando aqui da espécie humana, né? Mas não quer dizer que todas as espécies sejam iguais, né? Depende do organismo estudado. Os genes e o ambiente. Mas será que todas as características do organismo são definidas pelos genes? Ou será que o ambiente também influencia? Vamos lá. Os genes influenciam muitas características. Além do fator genético, hoje sabemos que fatores ambientais também têm forte influência sobre a forma como nós e os outros seres vivos nos desenvolvemos. Considera-se que esses fatores incluem aspectos físicos dentro e fora das células, como a alimentação e a exposição aos raios solares. Quando um caráter está presente já no nascimento, independente de sua causa ser genética ou ambiental, ele é considerado congênito. Então, independente da causa,
ser genética ou ambiental, quando já está presente no nascimento. Como, por exemplo, podemos mencionar duas causas para a surdez congênita, uma ambiental e outra genética. Se uma mulher foi infectada pelo vírus da rubéola durante a gravidez, ela também pode infectar o embrião e provocar surdez congênita na criança. Mas a surdez pode ser causada também por alterações em um gene que é transmitido dos pais para os filhos. Pode-se dizer que, na maioria dos casos, uma característica é influenciada tanto pelos genes quanto pelos fatores ambientais. Uma pessoa com genes que determinam a produção de pouca melanina, por exemplo, terá a pele clara. Se ela se expuser muito ao sol, poderá ficar com a pele um pouco mais escura, mas nunca chegará a ter pele tão escura quanto a de uma pessoa com genes que determinam a produção de uma grande quantidade de melanina. Observe aí na figura, né, a trabalhadora rural com a pele queimada pela exposição ao sol em colheita de couve aí, em Ibiúna, São Paulo. Olha ela aí. Dá para ver, né, que a pele dela é clara e está queimada, né, está manchada o rosto dela. É preciso compreender também que o efeito de um gene pode ser modificado pelo ambiente. Uma pessoa com tendência genética para a obesidade, por exemplo, pode conseguir manter um peso saudável se controlar a alimentação. Nesse caso, um fator ambiental, a alimentação, impede que um possível efeito genético se manifeste. Por isso, mesmo gêmeos monozigóticos ou idênticos, que possuem os mesmos genes, são diferentes entre si. O desenvolvimento humano, por exemplo, ele depende de fatores genéticos e até culturais e sociais, como indicam os estudos em psicologia e sociologia. Dessa forma, tanto os genes quanto os fatores ambientais são responsáveis por produzir a grande diversidade de indivíduos existentes. Então, essa grande diversidade depende tanto de genes quanto de fatores ambientais. Os dois podem estar interferindo, tá certo? Gente, nós temos atividade agora, não é? Então, vamos lá na página da atividade. Na página 45, né, está a nossa atividade. Nós temos da primeira à terceira questão, né? Vou responder com vocês agora a primeira, a segunda e a terceira vocês responderão sozinhos e tirarão dúvidas com o seu professor. O cruzamento entre uma planta maravilha, que tem flores vermelhas, e uma planta da mesma espécie, que tem flores brancas, origina apenas plantas com flores cor-de-rosa. Nós acabamos de falar, né, sobre isso. Então, qual é a explicação para esse resultado? O que foi que houve? Que não saiu nem branca e nem vermelha, saiu cor-de-rosa. O que é que a gente pode falar sobre isso, gente? Vamos lá. A letra A. É um caso de ausência de dominância. A presença apenas de um alelo, né, para a cor vermelha faz com que a planta produza o pigmento vermelho. Em menor quantidade, como o alelo para a cor branca não produz pigmento, a planta será rosa, será cor de rosa. Então, produz apenas o vermelho, mas em menor quantidade, não terá o branco, que ela não vai produzir o branco, por isso sairá cor de rosa. Aí vem a letra B. Quais são os genótipos envolvidos nesse cruzamento? Aí são as letrinhas lá que a gente vai utilizar para completar, para responder. Nesse cruzamento, o genótipo da planta de cor vermelha, que é o VV, os dois maiúsculos, não é? Os dois dominantes. O da flor branca, BB, tudo dominante também. E o da flor cor-de-rosa vai ser VB. A segunda pergunta, qual é o resultado do cruzamento entre planta maravilha de flores vermelhas e planta maravilha de flores cor-de-rosa? Dê a proporção genotípica e fenotípica do resultado. No nosso livro, né, a gente vai ver isso aí. Aliás, nós já vimos agora. Aí vocês podem voltar lá para conferir. O terceiro, quais são os cromossomos sexuais do sexo masculino e do sexo feminino em seres humanos?
Vocês lembram, não é? Observe aí no quadro, ó, em relação ao conjunto de cromossomos abaixo, identifique se ele pertence a uma pessoa do sexo masculino ou feminino. Esse conjunto de cromossomos é de alguém. A partir da observação, lembra que nós acabamos de falar, para o sexo masculino, quais são os cromossomos? E para o sexo feminino? Estão lembrados? O ovócito produz sempre X. E os espermatozoides, metade, né? 50% é X e 50% é Y. A depender do qual dos dois, né, que vai fecundar, vai saber se é menino ou menina. Então, observe aí já é o quadro de cromossomos de alguém, né? A relação ao conjunto de cromossomos abaixo, identifique se ele pertence a uma pessoa do sexo masculino ou feminino. Bem facinho aí para vocês responderem. Então, respondam, caprichem, envie a atividade para o seu professor, se tiver dúvida, pergunte, não é? E tenham uma excelente semana. Já já a gente volta para a nossa última aula de ciências. Tá bom? Tchauzinho, até mais.